Ei, crente! Você tem certeza que você é sal, que você está fazendo a diferença na sociedade, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, por onde quer que você vá? Tem certeza disso? Mateus capítulo 5, versículo 13 diz: vocês são o sal da terra. Cara, é muito claro que onde você bota sal, você sente a diferença. Comida sem sal é basicamente uma comida sem sabor. Se você pegar um copo de água e tiver açúcar nele, e você mexer, ele vai dissolver o açúcar. Bota um pouquinho de sal e você vai perceber o sal lá. O sal faz diferença. E Jesus nessa passagem ele compara o cristão, compara o discípulo a ser o sal da terra. Uma outra propriedade muito importante do sal, lá da físico-química, é que ele conserva as coisas, ele evita que as coisas se estraguem. Então o sal tem um poder conservador. Parando e analisando todas essas coisas, podemos ver que o cristão é chamado a fazer a diferença e ser alguém que vai ser conservador, alguém que vai conservar o ser humano diante do pecado, porque o pecado apodrece o homem. E o sal da terra, os discípulos precisam agir em prol, em direção a combater o pecado. Dois exemplos da Bíblia que eu gosto de pessoas que fizeram a diferença porque carregavam a presença de Deus e porque tinham um chamado, a missão e uma direção de Deus, é Abraão e Jonas. Abraão, quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, ele começa a interceder por Sodoma e Gomorra, falando, se houver 50 justos lá, o Senhor destruiria, se houver 40 justos lá, o Senhor destruiria, e Deus sempre vai respondendo para ele, não destruirei por amor aos 50, aos 40, aos 30, aos 20, aos 10. No final das contas, Sodoma e Gomorra só tem um justo, Jó. E por isso Sodoma e Gomorra é destruída, mas Deus retira Jó e sua família de lá. Veja que a intercessão de um homem, sal da terra, Abraão, poderia ter salvo aquela cidade. Ele foi até 10. Quem sabe se ele tivesse ido até 1, Deus não teria destruído Sodoma e Gomorra. Cara, e o que falar de Jonas? Esse homem entra em Nínive, anuncia a palavra de Deus e aquela cidade inteira se converte. Era uma cidade também que estava sobre ordem de juízo de Deus. E Jonas, ao entrar em Nínive e anunciar a palavra de Deus, a profecia de Deus para aquela cidade inteira, do maior ao menor, eles se entregam e se voltam dos seus maus caminhos para o Senhor. E nós temos feito a diferença na nossa sociedade? Que falarei mais? Os discípulos, Pedro, Paulo, entre outros, que fizeram a diferença? Fica para nossa reflexão que nós, como cristãos, somos chamados a ser e a fazer a diferença. Então, pense nisso, reflita nisso, ore sobre isso, curte, comenta e compartilha. E até a próxima.